Podeis assentar nessa noite glorificando o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Louvado é o nome de Jesus. No versículo 9 diz assim: honra o Senhor com teus bens e com todas as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como também transbordarão de vinho. Agora lá em Provérbios, capítulo 11, 25, 24, diz assim: quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Nós estamos diante de duas afirmações bíblicas que foram direcionadas pelo Espírito Santo a um homem que ele tem um título de um homem que alcançou a maior sabedoria na terra, um homem que alcançou as maiores riquezas na terra. Porque esse homem, Salomão, quando ele vai assumir o reino de Israel, ele ainda é um garoto, mas ele viu um legado que o seu pai tinha deixado. Então aquilo preocupou muito ele, como ele governaria aquele povo, sabendo o temor com que Davi tinha governado Israel. E aí, na hora de ele sacrificou ao Senhor, e na hora de ele fazer o seu pedido ao Senhor, como qualquer rei que está assumindo um reinado, eles pedem poder, eles pedem riqueza, eles pedem a aniquilação dos seus inimigos. Mas Salomão, ele estava preocupado somente com uma coisa: como ele governaria um povo tão grande e um povo seleto. E aí ele pede a Deus sabedoria e inteligência para julgar aquele povo, para governar sobre aquele povo. E Deus, ele fala para Salomão como não pedisse riqueza. Sabedoria e inteligência você terá. Mas como você não pediu riqueza, e você está preocupado com o meu povo, então não haverá ninguém mais rico do que você, antes de você. Não houve, não haverá depois. Deus deu riquezas para ele. E a palavra fala que Deus concedeu o pedido dele, sabedoria e inteligência. Mas quando nós lemos Provérbios 3, e quando nós lemos também Provérbios 11, principalmente quando se trata aqui das primícias, das ofertas, nós vemos que vai na contramão da lógica do mundo. Vai na contramão da lógica dos contadores, dos administradores, porque na lógica matemática, quanto mais eu guardo para mim, mais eu vou ter.
Mas na lógica de Deus, quanto mais eu oferto, quanto mais generoso sou, mais abundante eu me torno. Aleluia. É totalmente contra a lógica natural, irmãos. Por isso, muitas vezes, quando nós pegamos o nosso provento, antes de nós saldar os nossos compromissos, às vezes nós nem queremos ir na igreja. Tem pessoas que é assim, ela deixa de vir no culto, porque ela fica receiosa de chegar aqui, o Espírito Santo tocar, para ela ofertar um valor, porque ela primeiro tem que saldar alguns compromissos dela lá. Porque ainda não entendeu essa palavra na íntegra. Porque, irmãos, para uma pessoa carnal, é difícil de entender. Espera aí, como que eu vou honrar ao Senhor com todos os meus recursos e com os primeiros frutos de todas as minhas plantações? Eu vou abrir mão de uma parte e os meus celeiros ficarão plenamente cheios e os meus barris transbordarão de vinho. Espera aí, não é ao contrário? Se eu juntar mais para mim, é aí que eu vou descansar depois, porque vai estar com o celeiro cheio? No reino de Deus, irmão, essa lógica não funciona. Quando eu retenho, quando eu quebro um princípio espiritual e eu começo a reter aquilo que não é meu, de alguma forma, ele vai sair das entranhas das minhas mãos. Quando eu não tenho a base espiritual na minha vida, quando eu não cumpro com os princípios, é a mesma coisa de eu chegar em um rio e pegar o máximo de água que eu conseguir nas mãos para trazer. Vai sair entre os dedos. Mas quando eu obedeço princípios espirituais, a palavra do Senhor fala que Ele vai me prosperar. Há quem generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar. Então o que a palavra está falando aqui, em Provérbios 11, 24? Que não há uma regra, não há um valor estipulado. Cada um de nós vamos contribuir de maneira que nós podemos contribuir. O Senhor, Ele sabe aquilo que eu posso contribuir. E se eu der menos do que aquilo que eu posso, que eu deveria dar, a palavra fala que eu vou cair na pobreza. Porque muitas vezes nós medimos com a régua do outro. Não, tem um irmão ali que ele oferta X, eu vou ofertar só X também. Mas se você pode ofertar mais, o Senhor vai cobrar de você. A palavra fala de cair na pobreza. Por que Jesus, quando aquela viúva vem no gasofilácio e oferta suas moedinhas, ele fala que ela é a que tinha dado mais? Porque era tudo o que ela tinha. Teve pessoas que colocou valores de fazenda lá, mas era o que estava sobrando. Mas ela deu o que ela podia dar. E ela foi um testemunho, até para nós hoje, vindo do próprio Jesus. A palavra diz que o generoso sempre prosperará. Olha, essa palavra ela afirma sempre. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Então, meus irmãos, os princípios, eles estão aqui para serem
cumprido. Uma vez que eu quebro o princípio, eu estou lançando a minha sorte à pobreza. Quando eu não obedeço um princípio espiritual, quando eu acho que eu vou fazer do meu jeito e vai ser melhor para mim, eu vou ter uma desilusão muito grande. Eu vou ter uma decepção muito grande. Porque o Senhor, Ele não vai contra a sua palavra. Um dia eu estava vindo para a igreja e eu estava vindo num carrinho. Mais eu empurrava ele do que ele me carregava. E aí nesse dia o carro quebrou, eu estava suado. E eu estava lá meio até nervoso com aquela situação. E eu vendo passando pessoas com caminhoneta, com carrão e sonzão mundano. Eu falei, Deus, eu sou teu servo. Esses caras aí não têm compromisso contigo. E estão andando aí de carrão. Irmão, eu fiquei indignado com aquilo. Na hora eu não tive resposta nenhuma. E depois, quando eu descobri que Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com nós, irmãos. Por isso que Ele prospera ímpio e prospera o justo. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ei, se o ímpio cumprir um princípio espiritual, de ofertar, de primiciar, de dizimar, não tem como ele não prosperar. Espera aí, eu estou todo dia na igreja, mas eu não estou cumprindo princípios. Ei, você vai morrer na igreja sem prosperar. Isso é uma verdade absoluta, irmãos. E às vezes quando nós entregamos algo para o reino, para o Senhor, nós ainda queremos fazer barganha com Deus. Não vai funcionar, irmãos. Eu sou prova disso. Eu já estou velho de crente. Eu já fiz de tudo que é errado que vocês pensar. Já tentei barganhar com Deus. Não tem algumas igrejas que fazem campanha. Eu fazia campanha. E rapaz, era tão cara de pau que eu falava, não, eu vou entregar X, mas eu quero que o senhor resolva isso aqui, ó. Irmãos, a campanha acabava e estava eu lá decepcionado. Porque a gente não tinha o entendimento. Fazer barganha com Deus não vai funcionar. Você pode fazer prova com Deus. Esses dias eu estava dando risada, eu li aquela passagem de Gideão. Gente, como Deus é tremendo, como Deus é paciencioso. Imagina Gideão fazendo aquela prova com Deus. Você já leu aquilo lá, irmãos? Parecia um menino mimado. Eu acho que hoje, se um filho meu tentar fazer eu perdo a paciência com ele. Deus foi lá e mostrou e fez, sabe? Então, Ele te dá legalidade na palavra dEle para você fazer prova com Ele. Barganha não. Lá em Malaquias, Ele fala, faça prova de mim. Então, nessa noite, que nós venhamos ter o entendimento de Salomão. E venhamos ter um coração generoso para com o reino e para com o próximo. Aleluia. Porque às vezes você está aqui na igreja, você dizima, você oferta, mas se você vê o teu próximo na miséria e você pode ajudar, você vira a cara para outro lado. A igreja está recebendo o seu dízimo, sua oferta, Deus não. Amém? Então nós precisamos, irmãos, fazer o todo. Aleluia. Fazer com excelência. Em nome de Jesus. Vai passar uns irmãos aí, vai te entregar uns envelopes. E você tem a oportunidade de entregar ao Senhor uma oferta. A oferta que prospera. Aleluia. Qual é a oferta que prospera, pastor? É aquela que Deus colocar no teu coração. E você
liberalmente, entregar com alegria ao Senhor. Essa pode ter certeza que vai trazer prosperidade sobre a tua vida. Aleluia! Se coloque em pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor enquanto os nossos amados entregam os envelopes na sua mão. Aleluia! Quantos podem declarar aí, Deus é bom? Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Aleluia! Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom. Pai, pela tua misericórdia nós estamos aqui nessa noite. Deus, nós consagramos, Senhor, a vida financeira da tua igreja. Consagramos, Senhor, os trabalhos da mão do teu povo. Senhor, que essa oferta dessa noite, a oferta que prospera, venha trazer resultados, Senhor, sobre a vida da tua igreja, meu Deus. Pai, que eles venham viver, ó Pai, o sobrenatural do Senhor nesse tempo, Deus. Pai, que a multiplicação do Senhor venha alcançar, ó Deus, o celeiro, venha alcançar, ó Pai, a saúde, venha alcançar os casamentos, venha alcançar os filhos, a descendência desse povo, ó Deus, e que o Senhor venha prosperá-los, ó Pai, em tudo aquilo, ó Deus, que eles colocarem as mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor.